No coração do deserto egípcio, onde o sol inclemente desce sobre as areias quentes, a grande pirâmide de Gizé se ergue como um monumento imortal à sabedoria dos antigos faraós. Durante milênios, ela tem sido um símbolo de mistério, com suas câmaras secretas e lendas que circundam suas profundezas. Mas por trás de sua imponente estrutura há algo que poucos sabem, algo que nunca foi revelado ao mundo, escondido por séculos, aguardando ser descoberto por aqueles com coragem suficiente para desafiá-la. Este é o cenário em que nossa história começa, com uma criança aparentemente comum que, sem saber, está prestes a desvendar um segredo tão antigo quanto o próprio Egito. O protagonista é um jovem garoto chamado Adam, que não é um simples viajante ou aventureiro, mas alguém com uma conexão profunda e inexplicável com as pirâmides e seus mistérios. Desde muito pequeno, Adam possui visões perturbadoras de outro tempo. Sonhos que o transportam para uma época longínqua, onde ele se vê como um faraó, governando uma vasta civilização. Essas visões são intensas e reais, como se ele tivesse vivido em outra vida, em outra era. As pessoas ao seu redor o consideram apenas uma criança com imaginação fértil. No entanto, seus pais, que sempre foram céticos quanto a essas visões, começam a perceber algo incomum em seu filho. Eles sabem que o garoto tem uma inteligência incomum, mas é quando ele começa a falar sobre coisas impossíveis, como a localização de uma câmara secreta dentro da grande pirâmide, que começam a se questionar. Adam nunca teve acesso a livros ou registros históricos sobre o Egito Antigo, mas sua mente parece ter acesso a um conhecimento oculto. Quando ele era mais novo, pensavam que fosse apenas uma fase, mas agora, à medida que ele cresce, suas visões se tornam mais claras, mais específicas e mais perturbadoras. Ele descreve com detalhes a arquitetura da pirâmide, até mesmo falando sobre passagens secretas que ninguém mais conhece. Aos poucos, Adam começa a se isolar, mergulhando cada vez mais em suas visões. Ele sente uma urgência crescente para descobrir a verdade. Mas o que mais o assombra é a sensação de que, por mais que suas lembranças sejam claras, ele ainda não sabe por que está sendo chamado. Em uma noite de verão, enquanto Adam estudava livros antigos sobre o Egito em uma biblioteca local, uma sensação estranha o envolveu. Era como se algo o estivesse chamando, uma força invisível que o puxava em direção a uma verdade que ele ainda não entendia. Com um impulso que não podia explicar, ele decidiu seguir essa sensação. Ele partiu em uma jornada, sem saber que, ao dar esse passo, estava prestes a entrar em um mundo onde mistério, história e reencarnação se entrelaçam de maneiras que ele nunca imaginou. E foi assim que ele começou sua jornada para desvendar o segredo da Grande Pirâmide, sem saber que a chave para esse enigma estava em sua própria alma, em suas próprias vidas passadas. A jornada de Adam para desvendar os segredos da Grande Pirâmide começou de maneira silenciosa, sem grandes eventos, mas com uma sensação crescente de urgência. A sensação de ser chamado para algo maior não o abandonava, mas ao mesmo tempo ele se via cada vez mais envolvido em suas próprias incertezas e medos. Algo estava prestes a acontecer, algo além da sua compreensão, e ele sabia disso, mas se perguntava como poderia lidar com essa força maior. Aquele jovem garoto, com seus olhos penetrantes e alma inquieta, estava à beira de uma descoberta que mudaria sua vida e a história do Egito para sempre. Foi numa manhã ensolarada de setembro, quando Adam caminhava pelos corredores da escola, que sua vida tomou um rumo inesperado. Uma carta misteriosa, entregue por um estranho com roupas antigas e de aparência exótica, estava sobre sua mesa. O envelope, feito de papiro envelhecido, com símbolos egípcios que Adam reconhecia, mas não sabia de onde, parecia tão real quanto as memórias que ele tinha de seus próprios sonhos.
Ao abrir, encontrou um bilhete simples. A verdade está nas profundezas da pirâmide. Não tem mais como voltar atrás. A mensagem, que parecia ter sido escrita com uma urgência palpável, foi o ponto de inflexão na vida de Adam. Ele sabia que algo estava errado. O medo tomou conta de seu corpo, mas também o excitou. Ele havia sido guiado por suas visões até aquele momento, mas agora parecia que ele estava sendo chamado de uma maneira ainda mais concreta. O que significava essa carta? Quem o havia enviado? E por que ele, de todas as pessoas, era o escolhido para essa missão? Com uma mistura de curiosidade e apreensão, Adam compartilhou a carta com seus pais. Seu pai, um homem racional e cético, acreditou que tudo não passava de uma brincadeira. Mas sua mãe, que sempre esteve mais aberta a questões espirituais e místicas, ficou visivelmente abalada ao ver o símbolo egípcio que adornava o envelope. Ela sabia que algo estava acontecendo, algo além da compreensão humana. Sua intuição lhe dizia que a história de Adam estava prestes a se tornar mais complexa do que ela jamais poderia imaginar. Semanas se passaram e Adam não conseguia parar de pensar na carta. Ele sabia que deveria ir a Gizé, onde a grande pirâmide se erguia majestosa, com suas misteriosas câmaras escondidas. Mas o que ele encontraria lá? Ele se via em uma luta interna entre o desejo de descobrir a verdade e o medo de que essa descoberta fosse mais do que ele pudesse suportar. Numa noite sem lua, Adam tomou uma decisão. Ele iria, independentemente das consequências. Ele sabia que esse seria o momento da sua vida, o ponto de não retorno. No fundo de sua mente, algo lhe dizia que o que estava prestes a descobrir seria um segredo muito maior do que ele poderia compreender. Mas ele precisava saber, precisava entender o que seus sonhos e visões tentavam lhe mostrar. Na manhã seguinte, ele embarcou em um avião rumo ao Egito. O cenário que o aguardava era deslumbrante, mas também cheio de um mistério palpável. As pirâmides de Gizé, embora amplamente conhecidas, pareciam ainda mais impressionantes quando vistas de perto, sua magnitude transcendente desafiando a lógica humana. Como algo tão grandioso poderia ter sido erguido há tantos milênios? E por que ele, Adam, parecia ter uma conexão tão profunda com essas estruturas imponentes? Ao chegar, Adam não sabia por onde começar. Ele sentia como se algo estivesse guiando seus passos, levando-o em direção a um ponto específico dentro das pirâmides. Ele não tinha mapas, apenas um senso intuitivo de onde deveria ir. Ele sabia que estava em busca de algo específico, algo que estava escondido nas profundezas da pirâmide, e à medida que caminhava em direção ao local onde a carta indicava, seu coração batia com força. Ele sentia a presença de algo ou alguém, algo tão antigo quanto o Egito. Quando finalmente chegou à base da grande pirâmide, o calor do deserto parecia intensificar-se à medida que se aproximava da entrada. O vento quente soprava pelas pedras, criando uma sensação de desolação. O ar estava pesado, como se algo fosse iminente. Adam sentiu uma presença inquietante ao seu redor, como se estivesse sendo observado. Sua respiração se acelerou, mas ele não hesitou. Ele entrou. À medida que adentrava nas passagens escuras da pirâmide, o medo deu lugar à ansiedade. O silêncio era absoluto, e as paredes imponentes pareciam absorver todo o som, criando uma sensação de imersão total no desconhecido. Ele seguiu pelos corredores, guiado por uma força invisível, até que, ao final de um longo túnel, encontrou algo que jamais imaginou ver: uma porta secreta. Ela estava escondida em uma parede de pedra, camuflada de tal forma que seria impossível encontrá-la sem o conhecimento prévio de sua existência. Ele sabia, instintivamente, que essa era a chave para desbloquear os segredos que estavam guardados ali.
Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, Adam tocou a porta. Para sua surpresa, ela se abriu com um leve toque, como se estivesse esperando por ele. O que ele encontrou do outro lado, ninguém poderia imaginar. A porta secreta que Adam abriu revelou um novo mundo dentro da pirâmide. Mas o que ele encontrou lá dentro foi muito mais do que esperava. Ao atravessar o portal de pedra, ele se deparou com uma câmara secreta, que parecia intocada pelo tempo. As paredes, cobertas por hieróglifos intricados e imagens enigmáticas, irradiavam uma energia misteriosa. O ar dentro da sala estava pesado, como se o próprio espaço estivesse retendo o conhecimento de milênios. Ali, no centro da câmara, uma grande mesa de pedra exibia um sarcófago antigo, que parecia estar aguardando alguém para reivindicar seu conteúdo. A sensação de déjà-vu foi imediata e avassaladora. Adam olhou para o sarcófago com uma familiaridade que não conseguia explicar. Ele sentia uma conexão profunda com aquele objeto, como se já o tivesse tocado antes, em outra vida, em outro tempo. Seu coração batia mais rápido e ele se aproximou da mesa, sentindo o peso da história em cada passo que dava. Ele estendeu a mão, hesitante, mas um impulso interior o guiou a tocar o sarcófago. Quando seus dedos tocaram a pedra fria, uma onda de energia percorreu seu corpo. Visões começaram a invadir sua mente, rápidas e desconexas, mas intensas. Ele viu uma multidão, pessoas gritando em adoração a ele, com um manto dourado cobrindo seus ombros. Ele estava em um trono, sendo venerado como um faraó, governando com sabedoria e poder. Mas, ao mesmo tempo, ele viu sombras e traições, e algo começou a se desenrolar em sua mente. Ele havia sido traído por aqueles mais próximos a ele, algo que levaria à sua morte prematura. O medo tomou conta de Adam. Ele retirou a mão do sarcófago, mas a sensação de estar sendo observado não o abandonou. Ele olhou ao redor, procurando respostas. Cada hieróglifo nas paredes parecia contar uma história que ele já conhecia, mas não conseguia entender totalmente. De repente, ele ouviu um som vindo do fundo da câmara. Era um som suave, quase como um sussurro, mas com uma urgência que fez seu coração disparar. Algo estava se movendo nas sombras, algo que ele não podia ver, mas que sentia muito perto. Antes que pudesse reagir, a sala foi iluminada por uma luz intensa. Ele não sabia de onde vinha, mas a sensação de que estava em um lugar sagrado e perdido no tempo o invadiu. Era como se o próprio Egito o estivesse chamando para cumprir um destino que ele ainda não compreendia. Os hieróglifos ao seu redor começaram a brilhar suavemente, como se estivessem vivos, como se estivessem esperando que ele os decodificasse. Ele sabia que estava diante de algo muito maior do que ele imaginara, mas o momento de revelação foi interrompido por um ruído metálico vindo da entrada da câmara. Adam virou-se rapidamente e viu uma figura encapuzada, cuja presença parecia como um espectro. O estranho não fez nenhum movimento, mas sua energia era palpável. Uma sensação de ameaça e poder emanava dele, como se fosse uma personificação do próprio Egito, um guardião dos segredos perdidos. O homem encapuzado olhou diretamente para Adam, e os olhos que estavam escondidos sob a sombra do capuz pareciam ser os de alguém que havia vivido muito antes dele, alguém que sabia mais sobre sua missão do que ele próprio. Você está aqui. A voz do estranho disse com uma suavidade arrepiante, mas não está preparado. Adam sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que o homem falava a verdade. Ele não estava preparado. Mas o que isso significava? Ele não sabia o que fazer com as informações que já havia descoberto. O que mais estava escondido naquela pirâmide? Quem era aquele homem e por que ele parecia tão familiar, como se tivesse aparecido em seus sonhos? Como ele sabia que Adam não estava pronto? O estranho continuou, com uma calma ameaçadora. Você não está apenas aqui para descobrir um segredo. Você está aqui para enfrentá-lo. E apenas então o ciclo se encerrará.
Adam, com o coração batendo forte, tentou reagir, mas sua mente estava em frangalhos. Ele sentia uma pressão imensa, uma sensação de estar sendo esmagado por algo muito maior do que ele próprio. A câmara, as paredes, os hieróglifos, tudo parecia estar se fechando sobre ele, como se o destino estivesse prestes a ser selado. "Você sabe o que está fazendo?" o estranho perguntou, sua voz ecoando pelas paredes da câmara. "Você acha que é um herói, mas os heróis, Adam, nem sempre vencem." Aquelas palavras pairaram no ar como uma sentença. Adam olhou para o sarcófago novamente, agora com um entendimento mais profundo de sua conexão com aquele lugar. Ele não era apenas uma criança em busca de respostas. Ele estava em um terreno sagrado, onde as respostas não eram fáceis, nem agradáveis. Ele estava sendo forçado a encarar algo de seu passado que ele não queria entender. Algo que poderia destruir tudo o que ele acreditava. O estranho, como se percebesse sua luta interna, se aproximou lentamente. "Você tem que escolher", disse ele, com uma intensidade quase palpável. "Escolha agora, Adam. O que você fará com o poder que está à sua disposição?" Adam sentiu a pressão aumentar. Ele sabia que as decisões que tomaria dali em diante não seriam mais simples. Ele não estava apenas lidando com o mistério das pirâmides. Ele estava enfrentando o maior desafio de sua vida. Um desafio que testaria sua coragem, seus medos mais profundos e, finalmente, sua verdadeira identidade. Adam ficou parado diante do estranho. Sua mente um turbilhão de dúvidas e medo. O homem encapuzado parecia intuir seus sentimentos, lendo a hesitação em seus olhos. A pressão emocional era quase insuportável, mas Adam sabia que não poderia recuar. Sua vida, suas visões e as memórias fragmentadas que vinham de outras eras o haviam levado até ali. Ele já não era mais a criança que simplesmente sonhava com o passado. Ele estava no centro de algo muito maior e muito mais perigoso do que poderia imaginar. "Você não tem muito tempo", disse o estranho, quebrando o silêncio pesado que se instalara entre os dois. "O segredo que você procura não é apenas uma revelação. Ele exige sacrifícios." Essas palavras reverberaram dentro de Adam como um eco distante, despertando uma sensação profunda de culpa que ele não conseguia compreender. Sacrifícios. Ele não sabia o que isso significava no contexto da pirâmide, mas uma parte de si sabia que não haveria retorno fácil. O destino que ele procurava desvendar não se tratava apenas de um mistério histórico. Era algo que mexia com sua alma, com seu ser essencial. Sem pensar duas vezes, Adam olhou para o sarcófago novamente. Ele sabia que havia algo ali, algo que pertencia a ele, algo que ele precisaria entender para poder finalmente enfrentar seu próprio destino. Ele deu um passo à frente, se aproximando do sarcófago. A sensação de conexão com aquele objeto era avassaladora, mas agora havia algo novo, uma compreensão, uma percepção que ele não tinha antes. Ele sabia que aquele sarcófago não era apenas um relicário de um antigo faraó. Ele era um portal, uma chave para o passado que estava esperando ser aberta. Mas antes que ele pudesse agir, o estranho se moveu, bloqueando seu caminho. "Não é tão simples", ele disse, com um sorriso que parecia tanto enigmático quanto ameaçador. "O que você busca é mais perigoso do que você pode imaginar." Adam não sabia se o estranho estava tentando dissuadi-lo ou se estava alertando-o. Mas uma coisa era clara. Ele não estava mais apenas em busca de respostas históricas. Ele estava lidando com um poder que transcendia a lógica humana. A pirâmide, com suas passagens ocultas e mistérios profundos, estava testando-o. E ele sabia que para avançar, precisaria superar seus próprios medos, suas inseguranças e as limitações que ele nem sabia que tinha. Ele encarou o homem encapuzado. "Eu não tenho medo de descobrir a verdade", disse ele com mais convicção do que se sentia. A coragem que emergia dentro dele não era sua. Ela vinha de algo além de si mesmo, de uma força que ele mal compreendia. O estranho parecia avaliá-lo por um momento, antes de dar um passo para o lado, permitindo que Adam se aproximasse do sarcófago.
Muito bem, então, disse ele, com um tom que poderia ser tanto uma advertência quanto uma aceitação. Mas lembre-se, cada verdade tem seu preço, e você não poderá voltar atrás. Com a permissão do estranho, Adam se ajoelhou diante do sarcófago. Seus dedos, agora mais firmes e confiantes, tocaram a superfície esculpida da pedra. Instantaneamente, ele sentiu a presença de algo antigo, algo que ressoava com uma energia familiar. Ele fechou os olhos por um momento, permitindo que a sensação o envolvesse, até que um som suave, como o chiado de uma porta se abrindo, preencheu o espaço. A tampa do sarcófago começou a se mover lentamente, como se a pedra estivesse se desfazendo de sua velha concha. Adam olhou surpreso, sentindo uma onda de ansiedade misturada com excitação. Ele não sabia o que encontraria ali dentro, mas algo dentro dele sabia que este era o momento de mudança. O sarcófago se abriu por completo, revelando um conjunto de objetos cuidadosamente dispostos, cada um mais misterioso que o outro. Entre os itens, Adam reconheceu rapidamente um artefato de ouro, polido e incrivelmente detalhado. Ele sabia o que era antes mesmo de tocar. Um amuleto, provavelmente pertencente a um faraó de uma dinastia perdida. Mas o mais impressionante não era o amuleto em si, mas a sensação que ele causava em Adam. Quando o tocou, uma visão repentina e vívida o envolveu. Ele se viu em outra era, sentado em um trono, com uma coroa de ouro sobre sua cabeça e um manto real drapeado sobre seus ombros. A multidão ao seu redor se curvava em adoração, e ele, em sua forma majestosa, dava ordens como se fosse uma extensão do próprio Egito. Mas logo a visão se distorceu, como uma tela que começa a se rasgar. O ambiente que antes era glorioso se transformou em um cenário de caos. Gritos de desespero ecoaram em seus ouvidos, enquanto ele via seu próprio corpo sendo derrubado de seu trono, enquanto um aliado próximo o traía, roubando seu poder e sua dignidade. Adam tentou se afastar da visão, mas ela o arrastava para mais fundo, para um final que parecia inevitável. Com um esforço tremendo, Adam retirou sua mão do amuleto e, de repente, tudo ficou quieto. Ele estava de volta à câmara, com o sarcófago à sua frente, mas a sensação de que a história estava se repetindo, que ele estava preso em um ciclo eterno de reencarnação, foi quase avassaladora. Ele se levantou, o amuleto ainda em suas mãos, e olhou para o estranho, que parecia ter esperado por isso. Agora você entende, disse ele em um tom que transbordava sabedoria e pesar. O que você viu não é apenas o seu passado, mas seu futuro também. O poder que você carrega tem um preço, Adam, e você precisará decidir se está disposto a pagá-lo. Adam sentiu uma mistura de emoções. Ele estava mais perto da verdade do que nunca, mas ao mesmo tempo sentiu uma carga pesada sobre seus ombros. O que ele faria com o poder que agora detinha? Estaria ele disposto a enfrentar as consequências de sua escolha? Você terá que escolher, Adam, disse o estranho, com um sorriso sombrio. O futuro de um faraó não é apenas sobre governar, é sobre sobreviver ao preço de ser o escolhido. O silêncio pesado que se seguiu àquelas palavras do estranho parecia dilatar o tempo. Adam sentiu o peso do amuleto em suas mãos, o peso de um poder ancestral que se entrelaçava com sua própria alma. A visão da sua própria morte, a traição, a queda do trono, tudo aquilo ressoava em sua mente, como um eco interminável de uma história que parecia não ter fim. O passado e o futuro se confundiam, e ele se via em um dilema existencial. Seria ele realmente um faraó reencarnado? Ou seria apenas uma peça em um jogo muito maior, movida por forças além de seu controle? O homem encapuzado observava-o com uma calma imperturbável. Ele sabia que Adam estava em uma encruzilhada, que a decisão que ele tomasse ali definiria não apenas seu destino, mas o destino de muitos. Mas o que mais o atormentava era o fato de que ele sentia que, de alguma forma, ele já conhecia o futuro de Adam,
como se os dois estivessem ligados por um fio invisível, esticado entre as linhas do tempo. Eu sei o que você está pensando, o estranho disse, interrompendo o fluxo de pensamentos de Adam. Você acha que pode mudar o destino, mas o destino, Adam, é uma linha tênue. Ele não se dobra facilmente, não importa o quanto você tente. Adam olhou para o estranho com uma mistura de raiva e confusão. Você está me dizendo que eu não tenho escolha? Que tudo isso já está decidido? O estranho sorriu por baixo do capuz, mas seus olhos, mesmo ocultos, transmitiam uma sabedoria insondável. O que você escolhe agora não alterará o que está por vir, mas mudará como você o enfrentará. O faraó que você foi, o faraó que você será, eles são diferentes, mas o poder que você carrega é o mesmo. Adam apertou o amuleto com mais força, como se isso fosse lhe dar uma resposta. Ele sabia que não podia simplesmente aceitar o que estava sendo dito. Algo dentro dele o impulsionava a resistir, a lutar contra o destino que lhe fora imposto. Ele não queria ser um prisioneiro do passado, não queria repetir os erros de sua vida anterior, mas o peso da responsabilidade era esmagador. Eu sou mais do que isso, ele gritou, sua voz ecoando na câmara silenciosa. Eu não vou ser controlado por essas visões, por esses fragmentos de um passado que não posso compreender. Eu tenho o direito de escolher meu próprio caminho. O estranho observou-o com um olhar que não era de condenação, mas de compreensão. Você tem razão, disse ele calmamente. Você tem o direito de escolher. Mas, lembre-se, cada escolha tem um custo. O que você está disposto a sacrificar para mudar o curso do seu destino? Antes que Adam pudesse responder, uma vibração profunda percorreu o chão da câmara. As paredes começaram a tremer levemente, e um som distante, como um rugido, reverberou pelas passagens da pirâmide. Algo estava acontecendo, algo que Adam não conseguia controlar. O estranho parecia esperar por isso, como se o evento estivesse aguardando o momento certo para se revelar. É agora, disse o homem encapuzado com uma gravidade que congelou o ar ao redor. Você está prestes a ver o que acontece quando se tenta escapar do destino. Mas lembre-se, Adam, não há como voltar atrás. Antes que Adam pudesse reagir, a câmara começou a se iluminar com uma luz estranha, dourada e intensa. A parede à sua esquerda se abriu com um estrondo, revelando um corredor escuro e profundo, cujas paredes estavam cobertas por mais hieróglifos. Mas dessa vez, eles brilhavam, como se estivessem vivos. Adam sabia o que isso significava. A Câmara Secreta não era apenas um lugar de revelações. Ela era uma armadilha, uma passagem para algo mais profundo, mais perigoso, e ele não podia fugir disso. Com uma coragem renovada, Adam olhou para o estranho. Eu não tenho mais escolha, disse ele, sua voz agora firme. Eu vou enfrentar o que está à minha frente. Se o destino quer que eu seja o faraó, então eu enfrentarei isso. Eu não vou me esconder mais. O estranho acenou lentamente, com um olhar que transmitia respeito, mas também uma sombra de tristeza. Você está certo, disse ele. Não há mais retorno. O que você descobrirá lá dentro mudará tudo. Adam respirou fundo e entrou no corredor iluminado. O ar parecia denso, carregado de uma presença que ele não podia ver, mas sentia em sua pele. Ele caminhou com passos firmes, cada movimento o aproximando mais da verdade e do conflito que se aproximava. À medida que ele avançava, a luz dourada parecia intensificar-se, até que ele chegou a uma grande sala circular. No centro, um altar de pedra se erguia, com um objeto brilhante sobre ele, um brilho tão forte que parecia cegar qualquer um que se aproximasse. Adam sabia que aquele objeto era a chave para o que ele procurava, a resposta que ele não sabia que precisava. Mas quando ele se aproximou, algo se moveu nas sombras. Figuras encapuzadas, iguais ao estranho, surgiram ao redor do altar, cercando-o. Você achou o que procurava, mas o que está disposto a perder por isso? Uma das figuras disse, sua voz fria e distante. Adam se posicionou com o amuleto ainda em suas mãos, preparado para o confronto final.
Ele havia chegado até ali para enfrentar não só as sombras do passado, mas o peso do destino que estava prestes a ser cumprido. O estranho estava certo. O destino não se molda facilmente. Mas talvez fosse possível reescrever uma parte dele, com coragem e sacrifícios. O que Adam faria agora definiria se ele seria o faraó da reencarnação, ou se tornaria a última peça de um jogo de poder que começou muito antes dele nascer. Adam estava cercado. As figuras encapuzadas ao redor do altar não faziam movimento algum, mas a tensão no ar era palpável. A sala, que antes parecia uma simples câmara secreta, agora parecia um tribunal de julgamentos antigos, onde o destino de um homem, ou talvez de uma civilização, estava sendo decidido. Ele respirou fundo, sentindo o peso do amuleto em suas mãos. O poder ancestral que carregava agora parecia mais pesado do que nunca. Eu não sou o que vocês pensam, disse Adam, sua voz firme, mas com uma tensão subjacente. Eu não estou aqui para ser um rei ou uma marionete. Eu sou mais do que isso. O estranho, ainda encapuzado e silencioso, apenas observava. Adam podia sentir os olhos deles, mesmo escondidos sob os capuzes. Era como se o poder daqueles homens fosse uma extensão da pirâmide, um poder imemorial que se estendia por gerações, atravessando o tempo. E esse poder agora estava sendo desafiado por uma simples criança, ou melhor, um jovem que havia sido escolhido para algo além da sua compreensão. A escolha nunca foi sua, Adam, disse uma das figuras em voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez as palavras reverberarem pela sala. Você está aqui para completar o ciclo. Não há como mudar o que está escrito. Adam olhou para o altar à sua frente, onde o objeto brilhava intensamente. Ele sabia que aquilo era a chave para compreender tudo, para entender o que havia acontecido em suas vidas passadas e qual seria seu papel no futuro. Mas ele também sabia que, ao tocá-lo, ele não estaria apenas lidando com o poder de um faraó, mas com a responsabilidade de uma nação inteira, de um ciclo eterno que precisaria ser encerrado. Então que seja, Adam disse, sua voz se tornando mais resoluta. Eu não tenho medo de enfrentar o que vem a seguir. Se eu tiver que romper com o passado para criar meu futuro, farei isso. Mas eu não sou um fantoche, e vocês não têm poder sobre a minha escolha. O que está feito, e eu sou o único que pode determinar o que virá agora. Ele deu um passo em direção ao altar. As figuras ao redor permaneceram imóveis, observando-o como se fossem espectros. A pressão sobre seus ombros aumentava a cada movimento, mas ele não hesitou. Cada passo o aproximava mais de sua verdade, de seu destino. Com a mão estendida, ele tocou o objeto brilhante, e imediatamente uma onda de energia percorreu seu corpo, tão intensa que parecia quase física. Visões caóticas e fragmentadas invadiram sua mente. Imagens de sua vida como faraó, sua morte e a traição que o havia derrubado, tudo misturado com imagens de um futuro que ainda não existia, mas que estava sendo escrito naquele exato momento. Ele viu o Egito em toda a sua grandiosidade, mas também em sua decadência, e o ciclo de poder, traição e redenção que sempre se repetia. Foi quando a verdade final se revelou a ele. Adam não era apenas uma criança reencarnada. Ele era a última encarnação de uma linhagem real, um ciclo que se repetia com o único objetivo de corrigir os erros do passado e, finalmente, quebrar o ciclo de destruição e traição que havia marcado os faraós por milênios. Ele não estava destinado a ser apenas mais um governante, mas a última chance para um novo começo. Ele era o escolhido, não para governar com poder absoluto, mas para destruir o ciclo e dar lugar a algo mais. Ele se afastou do altar, com os olhos brilhando com a compreensão de seu papel. O amuleto que ele segurava em suas mãos era mais do que um simples símbolo de realeza. Ele era o símbolo do equilíbrio, a chave para a verdadeira transformação.
Adam sabia que sua jornada não era apenas para salvar o Egito, mas para liberar a humanidade da armadilha do destino imutável. As figuras encapuzadas começaram a se mover, mas agora Adam não sentia mais medo. Eles estavam ali, não para detê-lo, mas para confirmar sua decisão, para testemunhar o fim do ciclo e o começo de um novo. Você escolheu, Adam, disse o estranho, agora retirando seu capuz e revelando um rosto familiar. Era um homem de cabelos grisalhos e expressão cansada, mas com uma leve expressão de aprovação. Você quebrou o ciclo. O destino não o controla mais. O que você faz agora é sua decisão. Adam olhou para o estranho, sentindo uma sensação de alívio e ao mesmo tempo de grande responsabilidade. Eu escolho o futuro e não o passado. Escolho construir algo novo. As figuras, que haviam permanecido em silêncio, agora começaram a desaparecer nas sombras. O brilho do altar se apagou e o silêncio tomou conta da câmara. O ciclo havia sido quebrado. A história dos faraós, marcada por traições, poder absoluto e quedas trágicas, chegava ao fim. Adam estava sozinho na câmara agora, mas ele sabia que não estava mais perdido. Ele havia descoberto sua verdadeira identidade, e com ela, a capacidade de mudar o curso da história. Ele não era mais o jovem perdido em busca de respostas. Ele era o criador do futuro. E com o amuleto ainda em suas mãos, ele sabia que o caminho à sua frente seria difícil, mas também cheio de possibilidades. Ele saiu da pirâmide com um novo propósito. O Egito, o mundo e sua própria alma estavam diante dele, prontos para serem moldados de acordo com suas escolhas. O segredo da pirâmide havia sido revelado, e com ele a última verdade que ele precisava entender. Não importa o que o destino traga, sempre existe a chance de reescrever o futuro. E, ao olhar para as pirâmides ao longe, Adam soube que a jornada estava apenas começando. O segredo do Egito havia sido desvendado, mas o verdadeiro teste de sua força e sabedoria estava apenas por vir. A história que ele escreveria seria, finalmente, a sua própria história. E ela seria diferente. Após a dramática descoberta na câmara secreta da pirâmide, Adam sentia-se mais leve, mas também mais pesado do que nunca. A verdade havia sido revelada, e o ciclo do poder dos faraós havia finalmente chegado ao fim. Mas a responsabilidade de moldar o futuro agora recaía sobre seus ombros. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas estava determinado a não permitir que a história se repetisse. Com o amuleto de ouro ainda em suas mãos, Adam sentia uma conexão mais profunda com o Egito, não mais como um simples observador, mas como alguém com um papel fundamental a desempenhar. Ele sabia que sua jornada ainda não havia terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. O Egito não precisava de um faraó que governasse com poder absoluto. O que o país precisava era de um novo tipo de liderança, uma que buscasse equilíbrio, compreensão e paz. Aos poucos, Adam foi se distanciando da pirâmide. Não demorou muito para que os rumores sobre o desaparecimento do estranho e as mudanças dentro da câmara se espalhassem pelas aldeias ao redor. Pessoas de todas as partes começaram a chegar, atraídas pela lenda do jovem escolhido, do garoto que poderia ser o herdeiro dos faraós antigos. Mas Adam sabia que não podia ficar ali, sendo idolatrado e reverenciado. Ele precisava de um propósito mais profundo, uma missão que fosse além das expectativas dos outros. Com o amuleto ainda com ele, Adam partiu em uma jornada solitária pelo deserto. Ele não sabia para onde estava indo, mas sentia que o deserto tinha algo a lhe oferecer. Algo que ele não poderia encontrar entre as muralhas da pirâmide ou nas sombras dos templos. Ele caminhava por dias e noites, sem rumo certo, mas com a sensação de que algo estava à espera dele. Durante esse tempo, ele refletiu sobre as visões que havia tido nas profundezas da pirâmide. O Egito, com toda a sua grandiosidade, não era apenas uma terra de ouro e riquezas,
mas também um lugar marcado por profundas sombras, traições e ciclos intermináveis. Adam não queria ser mais um governante que sucumbiria ao poder. Ele precisava descobrir como realmente quebrar o ciclo de destruição que havia se repetido por milênios. Uma tarde, enquanto caminhava pelo deserto, uma tempestade repentina de areia começou a se formar no horizonte. Adam, acostumado com as duras condições do deserto, não hesitou. Ele se abrigou sob uma rocha e, enquanto a tempestade rugia ao seu redor, ele refletiu sobre tudo o que havia aprendido. A verdade estava diante dele, mas o que ele faria com ela? A tempestade passou, e Adam, agora mais determinado do que nunca, se levantou e continuou sua jornada. Ele sabia que seu destino estava ligado ao Egito, mas o que exatamente ele deveria fazer ainda era um mistério. A busca por respostas, por um novo caminho para a civilização egípcia, continuava. A jornada de Adam o levou ainda mais profundamente ao deserto, para um lugar onde as areias não pareciam ter fim e o calor do sol se tornava insuportável. Ele andava sem rumo, guiado apenas por uma força invisível que parecia conduzi-lo em direção a algo que ele ainda não compreendia completamente. O Egito, com sua história rica e cheia de mistérios, agora parecia distante, como um sonho apagado pela areia do tempo. Foi em uma noite particularmente silenciosa que Adam encontrou algo inesperado: uma pequena comunidade de nômades do deserto. Os anciãos, que eram conhecidos por suas sabedorias antigas, estavam reunidos ao redor de uma fogueira. Eles eram homens e mulheres de semblantes severos, com olhos que pareciam penetrar nas almas de todos ao seu redor. Quando Adam se aproximou, a tensão no ar era palpável. "Você é o jovem que carrega o amuleto", disse um dos anciãos. Uma mulher de idade avançada, com cabelos brancos como a neve. Seu olhar era profundo, quase hipnótico. "Sabemos quem você é e sabemos o que você busca." Adam ficou surpreso. Como poderiam eles saber sobre o amuleto, sobre o que ele havia feito, sobre sua ligação com a pirâmide? "Vocês sabem de mim?" perguntou ele, cauteloso. A mulher sorriu lentamente. "Nós sabemos mais do que você imagina, jovem. O deserto guarda segredos que até mesmo as pirâmides escondem. O poder que você carrega não é apenas do passado. Ele pertence ao futuro. Mas você ainda não sabe como usá-lo." Adam se sentou à fogueira, intrigado. O calor da chama parecia aliviar a tensão que se acumulava em seus ombros. Os anciãos começaram a falar de uma antiga profecia que dizia que, quando o faraó do passado retornasse, ele traria uma grande mudança para o Egito. Mas o que ninguém sabia era que essa mudança não seria sobre poder, mas sobre sabedoria, sobre como o Egito deveria se reerguer. Adam estava diante de um ponto crucial de sua jornada. Ele não era apenas um herdeiro de um império que caíra. Ele era o portador de um novo destino, uma chance para o Egito se renovar. Mas para isso, ele precisaria dos conhecimentos desses anciãos, das lições que eles guardavam sobre os mistérios do deserto e da verdadeira natureza do poder. Eles lhe ensinaram muitas coisas sobre o equilíbrio e a harmonia que deveriam guiar um líder, e como o poder nunca deveria ser usado para dominar, mas para proteger e unir. Essas lições, que soavam como um eco distante da filosofia dos antigos faraós, começaram a fazer mais sentido para Adam. Ele não estava destinado a governar com punho de ferro, mas a criar uma civilização que florescesse em paz e sabedoria. Ao amanhecer, com o amuleto agora repleto de novos significados e compreensões, Adam se despediu dos anciãos. Ele sabia que ainda havia mais a aprender, mas estava mais preparado para lidar com o futuro. O deserto havia lhe mostrado o caminho, e ele estava pronto para seguir em frente. Com o coração mais leve e a mente mais clara, Adam começou a jornada de volta ao Egito. Agora, ele carregava não apenas o amuleto, mas também o conhecimento profundo adquirido com os anciãos do deserto.
Ele sabia que o que estava prestes a fazer não seria fácil, mas sua visão sobre o poder e o propósito de ser líder havia mudado. Ao retornar ao Egito, ele encontrou uma terra marcada por instabilidade. O povo estava cansado das lutas internas, da opressão e das falsas promessas de governantes que se diziam legítimos herdeiros da dinastia faraônica. As pirâmides, que antes eram símbolos de poder absoluto, agora pareciam pálidas e vazias, como monumentos a uma era que havia falhado. Adam se aproximou da capital, disfarçado e com um plano claro em mente. Ele não queria uma coroa, ele queria restaurar o equilíbrio. Ele sabia que, para isso, precisaria unir o povo e os líderes que ainda restavam. Mas as forças que o aguardavam não seriam fáceis de vencer. Quando chegou ao grande templo, onde os últimos vestígios do governo faraônico ainda estavam guardados, ele foi imediatamente confrontado por soldados leais aos antigos governantes. Eles não sabiam quem ele era, mas ao ver o amuleto brilhar em sua mão, eles imediatamente o reconheceram como a lenda viva que muitos temiam. "Você voltou para assumir o trono?" Um dos soldados perguntou com um tom de desconfiança. "Não", respondeu Adam com firmeza. "Eu não vim para governar. Vim para mudar o Egito, e para isso preciso da ajuda de todos." A mensagem de Adam ressoou pelo Egito como um trovão, desafiando a velha ordem e apresentando uma nova visão de liderança. Ele não lutava pelo trono, mas pelo bem-estar de seu povo. Durante semanas, ele viajou pelo país, conversando com o povo, ganhando sua confiança e compartilhando o que aprendera com os anciãos. Sua mensagem se espalhou como fogo, e logo muitos reconheceram nele não o faraó de antigamente, mas o líder que o Egito precisava. Em um grande congresso de líderes, Adam propôs um novo sistema de governança, onde o poder seria compartilhado entre os governantes e o povo, e onde a sabedoria e a justiça prevaleceriam sobre o medo e a opressão. Ele não tinha o poder absoluto de um faraó, mas tinha algo mais valioso: a confiança do povo e a força de suas convicções. Com o tempo, o Egito floresceu novamente. As pirâmides não eram mais apenas tumbas de reis antigos, mas símbolos de uma nova era. O legado de Adam, o jovem que desafiou os deuses do poder e trouxe sabedoria para governar, se espalhou por todo o país e além. Ele se tornou não apenas uma lenda do Egito, mas um exemplo de liderança verdadeira, onde o poder era usado para proteger e servir, e onde o povo era sempre o centro de tudo. O segredo do Egito havia sido revelado, mas a verdadeira história de Adam estava apenas começando. Embora o Egito florescesse sob a liderança de Adam, um novo desafio surgia das sombras. O poder de um faraó, embora não fosse mais absoluto, ainda era um símbolo de autoridade que não poderia ser ignorado. Enquanto a maioria do povo abraçava a nova visão de Adam, alguns ainda sentiam que ele deveria assumir um poder mais direto e centralizado, como os antigos faraós. Aquelas forças, embora não visíveis à primeira vista, estavam se acumulando nas regiões mais distantes e isoladas do Egito, onde a resistência ao novo sistema estava tomando forma. Adam sabia que sua missão ainda não estava completa. Embora o Egito estivesse se estabilizando, a raiz do poder antigo ainda pairava no ar como uma ameaça latente. Alguns líderes locais, que haviam sido leais aos antigos faraós, começaram a questionar a autoridade do novo sistema. Eles ainda viam as pirâmides como símbolos de um poder divino e não estavam prontos para aceitar a mudança que Adam estava promovendo. Para eles, o Egito só poderia ser governado por um faraó, e esse faraó deveria ser aquele que tomasse para si o trono, um descendente direto da antiga linhagem. "Vocês estão tentando apagar nossa história", um desses líderes, um homem chamado Horemheb, disse em um encontro tenso. "O Egito não pode prosperar sem o manto da realeza. Não podemos permitir que o povo tenha voz, pois isso destruirá a nossa identidade." Horemheb não estava sozinho.
Muitos outros líderes regionais se uniram a ele, convencidos de que a única forma de garantir o futuro do Egito era restaurando a linha direta dos faraós. Esses homens e mulheres viam Adam como um usurpador, alguém que roubou o poder divino que deveria ser mantido pelas gerações passadas. A resistência crescia e logo Adam sabia que teria que enfrentar essa nova ameaça para garantir que sua visão não fosse destruída. Mas Adam não temia a guerra. O que o aterrorizava era a possibilidade de que, mesmo após tanto esforço para trazer mudança e renovação, as sombras do passado pudessem destruir tudo o que ele havia construído. Ele sabia que seria necessário mais do que sabedoria para superar essa resistência. Seria necessário um confronto, não apenas físico, mas também psicológico e filosófico. Adam reuniu seus conselheiros mais próximos e começou a planejar uma maneira de neutralizar essa ameaça sem recorrer à violência. Ele sabia que os antigos faraós governavam com o medo, e isso precisava ser desmontado. Para fazê-lo, ele precisaria convencer o povo de que o verdadeiro poder vinha da união e não da divisão, do compartilhamento e não da concentração de poder. Nosso caminho está claro, disse Adam, em uma reunião com seus aliados. O Egito precisa de um sistema de governança justo e equilibrado. O que os antigos faraós não entendiam era que o poder deles não estava nos templos ou nas pirâmides, mas nas mãos do povo. Se conseguirmos restaurar a confiança do povo, conseguiremos mostrar que o futuro é muito mais forte do que o passado. Era hora de lutar pela verdadeira essência da mudança. A resistência de Horemheb e seus seguidores não estava apenas em palavras, ela se manifestava nas aldeias, nos campos e até mesmo nas áreas próximas às pirâmides. Embora Adam tivesse conseguido unir muitas partes do Egito, os adeptos dos antigos faraós continuavam a representar uma ameaça séria. Seus seguidores, muitos deles soldados leais e clérigos do antigo regime, estavam se preparando para um confronto direto, enquanto o povo começava a dividir suas lealdades. A divisão estava se aprofundando e Adam sabia que, para evitar uma guerra civil, ele teria que tomar uma decisão crucial. A única maneira de evitar a batalha aberta seria forjar uma aliança com aqueles que ainda estavam em dúvida. Ele decidiu viajar até as regiões mais remotas, onde os líderes locais ainda se opunham à sua visão, e tentar ganhar seu apoio. Adão acreditava que, ao estabelecer uma rede de alianças verdadeiras, ele poderia transformar seus inimigos em aliados, mostrando-lhes o verdadeiro valor de sua ideia. Sua jornada o levou até a cidade de Tebas, onde o apoio ao antigo regime era mais forte. Tebas, uma cidade de grandes templos e sacerdotes poderosos, era o coração espiritual do Egito. E Adão sabia que ganhar o apoio de seus líderes seria uma vitória decisiva. Mas, ao chegar, foi recebido com desconfiança. "Você não é o faraó", disse o grande sacerdote de Tebas, um homem chamado Ptamose, enquanto observava Adão com olhos que pareciam ler sua alma. "Você carrega um poder, mas não carrega o Espírito Divino. Não pode ser o nosso líder." Adão não se deixou abalar. Ele sabia que o caminho para convencer os sacerdotes de Tebas não passava por poder ou força, mas por sabedoria e humildade. Durante semanas, ele se encontrou com os anciãos e sacerdotes de Tebas, ouvindo suas preocupações, aprendendo sobre as tradições e crenças mais profundas que sustentavam a sociedade egípcia. Ele apresentou a sua visão de um Egito unido, não por força ou autoridade, mas por compreensão e respeito mútuo. Finalmente, após uma longa discussão, Adão foi capaz de conquistar a confiança dos sacerdotes. Ele não estava pedindo para que os antigos valores fossem descartados, mas para que fossem adaptados à nova realidade. Ele ofereceu um pacto, uma nova maneira de governar, que não significava a destruição do espírito egípcio, mas sua transformação em algo mais duradouro e inclusivo.
Os faraós governavam com medo, disse Adam durante sua última reunião com os sacerdotes. Mas podemos governar com sabedoria, e assim devolveremos o Egito ao seu verdadeiro propósito, à luz do conhecimento e da harmonia. Os sacerdotes, tocados pela sinceridade e profundidade de suas palavras, finalmente concordaram em apoiar Adão. Com essa aliança, a resistência perdeu força e Horemheb e seus seguidores se viram isolados. Adão tinha agora o apoio da base espiritual do Egito, e isso se provou ser um divisor de águas na guerra política que se aproximava. Com a aliança firmada e a resistência enfraquecida, Adão retornou à capital, onde começou a implementar reformas profundas. Mas seu trabalho estava longe de ser terminado. A mudança que ele havia começado ainda precisava se consolidar, e isso significava garantir que as gerações futuras não esquecessem as lições que ele e os anciãos do deserto haviam aprendido. O Egito não precisaria mais de faraós que governassem por medo. Ele necessitava de líderes que governassem com sabedoria. E para isso, Adão sabia que deveria criar um sistema de educação e cultura que garantisse a continuidade de seu legado. Ele fundou escolas e academias em todo o Egito, lugares onde os jovens poderiam aprender tanto as tradições egípcias quanto as novas práticas de governança que ele havia desenvolvido. Seu sistema de liderança não se baseava apenas em um círculo de poder, mas na participação ativa do povo. Ele incentivava o debate, a reflexão e a troca de ideias. Durante as décadas seguintes, Adão tornou-se uma figura lendária não apenas por sua sabedoria, mas por sua humildade e visão progressista. As pirâmides, que antes simbolizavam a concentração de poder, passaram a ser vistas como monumentos à sabedoria, onde os princípios de governança justa e sábia eram ensinados. Quando Adão finalmente faleceu, muito tempo depois, ele não deixou um trono vazio ou um reino dividido. Ele deixou um Egito renovado, mais unido e mais forte do que nunca, com uma nova geração de líderes que eram reflexivos, justos e verdadeiramente comprometidos com o bem-estar do povo. O segredo do Egito, finalmente, havia sido desvendado, e Adão, o jovem que foi chamado para desafiar o passado, tornou-se o homem que transformou o futuro. O Egito, sob a liderança de Adão, tornou-se uma terra onde os ventos da mudança não foram apenas aceitos, mas celebrados. Ele não havia governado com o peso de um trono, nem com o temor de um Deus. Adão governou com a confiança conquistada através da sabedoria, humildade e da vontade de transformar um sistema arcaico em algo novo, mais inclusivo e justo. O povo do Egito, em sua maioria, já não lembrava mais de um tempo de opressão e medo. O que restara era a memória de um líder que os havia guiado para uma nova era de prosperidade e harmonia. Anos se passaram, mas o impacto das reformas de Adão nunca desapareceu. As escolas que ele fundou floresceram, formando uma geração de líderes que seguiam seus princípios de sabedoria compartilhada, governança equilibrada e, acima de tudo, respeito pelo povo. As pirâmides, que antes representavam a glória solitária de reis passados, tornaram-se templos de aprendizado, bibliotecas de conhecimento onde as futuras gerações poderiam aprender sobre o passado sem serem aprisionadas por ele. E foi em um desses templos que Adão, já idoso, caminhava lentamente, refletindo sobre sua jornada. Seus cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo não diminuíam a intensidade de sua presença. Ele sabia que sua missão estava chegando ao fim, mas o que ele deixava para trás era algo que transcenderia o tempo. Um Egito que não mais temia os deuses ou os faraós, mas que confiava em seu próprio potencial para se renovar. Você fez mais do que governar, Adão, disse um de seus conselheiros, um jovem líder que havia crescido sob sua orientação. Você nos mostrou que mesmo o destino mais antigo e imutável pode ser reescrito. Adão sorriu levemente,
seus olhos refletindo o peso das palavras, mas também a leveza da realização. Ele não havia mudado o destino do Egito sozinho. Havia mudado os corações e mentes de seu povo. Ele não se via como um herói, mas como alguém que tinha simplesmente seguido o que seu coração e suas visões antigas lhe haviam dito. A mudança é possível quando o poder é compartilhado, quando a liderança é uma responsabilidade e não uma glória pessoal. O que eu fiz foi apenas abrir os olhos do povo para o que eles já tinham dentro de si, respondeu Adam. Nunca foi sobre o trono, foi sobre a confiança em nós mesmos. Na sua última noite, Adam se sentou sozinho sob as estrelas, olhando para as pirâmides à distância. Ele sentia que, de alguma forma, as antigas estruturas de pedra agora representavam algo mais do que apenas a memória de governantes passados. Elas eram testemunhas de um novo começo, de uma nova era. Aquele Egito, que havia sido marcado pela ambição cega e pelas trágicas quedas de faraós, agora estava reescrevendo sua própria história, com o povo no centro de seu destino. E foi no silêncio daquela noite, sob o céu estrelado do deserto, que Adam respirou pela última vez. Ele não partiu com tristeza ou arrependimento, mas com uma sensação de paz. Ele sabia que sua vida, seus ensinamentos e suas ações haviam criado uma fundação que nunca seria destruída. Ele não era mais um faraó reencarnado, mas um símbolo do que o Egito podia se tornar. Um lugar onde o poder não era sobre governar, mas sobre servir, compartilhar e prosperar em harmonia. O legado de Adam perduraria, não nas pedras das pirâmides, mas nos corações das pessoas que ele havia tocado. Ele não seria lembrado como um governante ou um herói, mas como um homem que desafiou o passado para criar um futuro onde a sabedoria era a verdadeira força. E com sua morte, o Egito não perdeu um líder. Ele perdeu um pai, que o guiara para longe das sombras e em direção à luz. E assim, as pirâmides de Gizé, agora preenchidas com o eco do saber, continuaram a observar o mundo. Mas em seu interior, sabiam que o maior segredo do Egito não estava nas câmaras escondidas ou nas tumbas de reis mortos. O maior segredo de todos era que o verdadeiro poder não se encontra em um trono ou em um manto dourado. Ele reside no coração do povo, no amor pela verdade e na coragem de mudar. A história de Adam, o faraó que nunca governou, continuou a ser contada de geração em geração, não como uma lenda de um império perdido, mas como a história de um homem que, ao aceitar seu destino, transformou o futuro do Egito para sempre.